Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 4, o altar e o tanque de fundição. Salomão também mandou construir um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Versículo 2: E fez o mar de fundição, uma piscina de metal fundido redonda, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Foi necessário usar um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Vejamos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. Os vários acessórios que Salomão instalou no complexo do templo ficavam do lado externo do edifício, no pátio. O item mais dominante era o altar de bronze. Possuía as mesmas dimensões do lugar santíssimo, ou seja, 9 metros por 9 metros. Por conta de sua altura, 4 metros e meio, ele possuía vários degraus que os sacerdotes tinham de subir para realizar os sacrifícios. Aí referindo-se aos versículos 2 ao 4. O tanque, entre parênteses, mar de água, tinha de diâmetro a mesma de largura do altar. É aqui que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de realizarem os seus deveres. Êxodo 30, 18 ao 21. Uma vez que o mar possuía 5 côvados de altura, 2 metros e 25 centímetros, deve ter havido degraus por toda a sua volta para que os sacerdotes pudessem ter acesso à água. Talvez essa fosse uma das funções das decorações dos 12 bois. Voltando na Bíblia King James atualizada, dando continuidade. Versículo 4. 3. Versículo 3. Ao redor da borda de fora desse tanque de metal, que media 13 metros e meio, havia 2 carreiras de figuras de touros de bronze que tinham sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O mar de fundição se apoiava sobre as costas das 12 obras de arte em forma de touros de bronze que olhavam para fora. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O tanque estava fixado sobre os touros. O tanque estava fixado sobre os touros, cujas pernas traseiras estavam todas voltadas para dentro. Versículo 5. A espessura do mar de fundição era de 4 dedos. E sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio.
Sua capacidade era de 60 mil litros. Sua capacidade era de 60 mil litros. Versículo 6. Fez também 10 pias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar tudo o que pertencia ao sacrifício. Porém, o tanque era usado para os sacerdotes se banharem. Para os sacerdotes se banharem. Veja aqui. O mar grande era reservado para os sacerdotes, mas 10 pias menores foram providenciadas, nas quais eram lavados os animais do sacrifício. As bacias de ouro eram provavelmente planejadas para reter incenso e brasas. Continuando, versículo 7. Produziu 10 candelabros de ouro, seguindo o que havia sido orientado a respeito deles, e os depositou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas, e as colocou no templo, 5 à direita no lado sul e 5 à esquerda do lado norte. E fez ainda 100 bacias de ouro para aspersão. Versículo 9. Edificou ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, e as respectivas portas revestidas de bronze. Observemos aqui vários detalhes que devem ter sido parte do átrio, não são aqui especificamente mencionados. Provavelmente constavam de facilidades para os sacerdotes e também áreas de depósito. Aí continuando, versículo 10. E pôs o tanque do lado sul à direita, no canto sudeste do templo. Versículo 11. Finalmente, Hurão-Abi fabricou os jarros, as pás e as bacias para aspersão. E assim completou toda a obra que fora colocada em suas mãos pelo rei Salomão para a casa de Deus. Para a casa de Deus. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que adornavam os dois capitéis. Versículo 13. As 400 figuras de romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto. Os 10 carrinhos com suas 10 pias. Versículo 15. O mar, como era chamado o tanque piscina, e as 12 esculturas e as 12 esculturas de touros que os sustentavam em seus lombos. Versículo 16. Os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins, todos esses objetos fabricados por Hurão-Abi para o templo do Senhor, sob as ordens do rei Salomão, eram de bronze polido. Observemos, finalmente aparece o nome de Hirão, o artesão-chefe do projeto. Hirão, o artesão-chefe do projeto. Embora ele estivesse incumbido dos desenhos e das decorações, ele deixou sua marca especialmente nos itens menores, nas várias caldeiras, pás e bacias que seriam usadas regularmente no altar. Com essas realizações, Hurão terminou o trabalho para a qual fora contratado, referindo-se aos versículos 12 ao 16. Esse inventário
de todos os itens que Irão produziu é um resumo de coisas já mencionadas, mas que agora são atribuídas a ele. Aí, versículo 17. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. O rei os mandou fundir em moldes de barro. Veja aqui. A técnica para a fabricação de itens de bronze envolvia a confecção de moldes de barro, depois o preenchimento deles com o metal derretido e a remoção do barro após o esfriamento do metal. Esse processo requeria muita água. Era mais fácil produzir esses itens perto do Rio Jordão e transportá-los para Jerusalém do que tentar produzi-los no local onde a água não era tão abundante. E continuando, versículo 18. Salomão orientou seus obreiros para que fossem fabricados todos esses utensílios e em grande quantidade, de modo que nem se podia calcular o total do peso do bronze usado. Assim Salomão fez todos os objetos para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da proposição, isto é, consagrados. Versículo 20. Os candelabros de ouro puro com suas respectivas lâmpadas para queimarem diante do Debir, a fim de iluminarem a entrada do Santo dos Santos, conforme tudo quanto fora projetado. Versículo 21. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puríssimo. Versículo 22. Como também os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as colheres e os incensários de ouro puro. No caso da entrada do templo, tanto as portas internas do Debir, o Santo dos Santos, como as portas do Ecal, átrio principal, o salão maior do templo, eram de ouro. Veja aqui o que diz o comentarista. Grande parte dos utensílios para o interior do templo também foram produzidos em ouro. Esse altar destinava-se à queima de incenso 2 vezes ao dia, e não para sacrifício de animal. Embora houvesse uma cortina em frente do lugar santíssimo, também havia portas de ouro em frente dele e na entrada do edifício do templo. Observemos aqui. A expressão original e literal mar de fundição refere-se ao tanque de metal fundido que substituiu a bacia de bronze do tabernáculo, Êxodo 30, versículo 18, e que era usada pelos sacerdotes para suas lavagens cerimoniais. Versículo 6. Está escrito: fez também 10 pias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar tudo o que pertencia ao sacrifício. Porém, o tanque era usado para os sacerdotes se banharem. Era usado pelos sacerdotes para suas lavagens cerimoniais. Êxodo 30, 21. No Novo Testamento, o Novo Testamento considera que esses rituais prenunciam a purificação propiciada pelo Senhor Jesus Cristo. Tito 3:5, Hebreus 9, 11 e 14. No templo de Ezequiel, o mar, que ficava no lado sul defronte do templo, versículo 10, foi trocado por um rio vivificante que flui do lado sul do templo.